Olá, despertos! Bom dia, boa tarde. Não sei que. Nossa, olha o cabelo aqui, né? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu te desejo um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre alopecia. E aí, você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Tá sofrendo com isso? Eu vou contar a minha experiência com a alopecia. E se você está chegando aqui, está chegando através desse título, não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever no meu canal para você curtir aí com a gente as nossas experiências, né, da nossa egrégora, né? Eu falo que aqui eu conto sobre as minhas experiências, mas o pessoal conta aqui nos comentários e nós vamos evoluindo juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre alopecia. Eu tive alopecia em 2018, a primeira vez em 2018. E como que aconteceu, por que aconteceu isso, né? E aí eu vou contar, se você está pesquisando aí, que eu sou de pesquisar na internet, uma resposta, algum produto milagroso, alguma coisa que vai, né, fazer nascer seu cabelo de novo, sei lá, algo assim, né? Primeira coisa, eu vou dizer pra você, calma, tá? Calma, porque a alopecia ela não veio de um dia pro outro e você também não vai conseguir que seu cabelo nasça e cresça tudo de um dia pro outro. O giro da chave é saber por que isso está acontecendo com você, né? E aí, eu vou trazer a minha experiência, contar um pouco aqui pra vocês e, de repente, se fazer sentido pra você, você começar a entrar aí para esse mundo do autoconhecimento, né? Para dar um resumo da minha história, vou fazer 29 anos, hoje é dia 17, dia 23 de setembro, semana que vem eu faço 29 anos. Eu fui criada pelos meus avós, morei muitos anos com uma amiga, sou libriana, né? Então essa parte influencia bastante esse negócio do signo e eu vou contar pra vocês por quê. E eu fiz meu mapa astral e isso me ajudou muito na descoberta e hoje, né, eu tenho essa consciência por que eu tive alopecia, né? Alopecia, para quem não sabe, é uma doença autoimune e imagina assim que o seu corpo, ele produz vitaminas, o seu cérebro, né, ele produz vitamina, vai ali nas partes dos órgãos produzir vitamina, produzir anticorpos, e aí o seu cérebro faz o quê? Se tá faltando uma vitamina X, que é a mesma vitamina para crescer cabelo, mas é a mesma vitamina que faz seu coração bater, tô dando um exemplo, tá, gente, para ficar mais didático. Seu cérebro vai mandar pro seu coração bater. Por quê? Porque você precisa viver. E você não precisa de cabelo para viver, né? Mas o coração você precisa. Então o seu cérebro ele vai mandar para os órgãos que tem essa necessidade, né? Se não tiver, eles vão parar e você vai morrer. Então, cabelo, unha, sobrancelha, né? Então é uma coisa assim que o seu cérebro entende que se você não tiver, tá tudo bem, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava comendo muito bem, me alimentando, né? Bem, não estava assim, falando, ai meu Deus, estou comendo muita besteira e tudo mais. Já teve época que eu tinha comido mais besteira do que eu estava comendo em 2018, né? Mas eu estava num processo de autoconhecimento que iniciou em 2017, né? Quando eu consagrei a ayahuasca a primeira vez. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. A ayahuasca, ela me ajudou a ver a vida de uma outra forma. Ela tirou o véu assim dos meus olhos e eu enxerguei que essa corrida dos ratos, né, é um jogo é a Matrix, é um jogo e que tinha uma outra forma para eu viver nesse mundo. Não era só trabalhar e morrer de trabalhar para alimentar um sistema piramidal, né? Então eu consagrei a ayahuasca em 2017, foi mais ou menos em maio, se eu não me engano, acho que foi em maio, abril, última semana de abril. Eu falo isso porque eu deduzo com a data que eu mudei, né, de Uberaba, que eu fui para Uberlândia. E aí eu consagrei a ayahuasca e eu tava ali, entrei num processo de desenvolvimento do meu autoconhecimento, da Dani em si. E aí em 2017 eu mudei pra Belo Horizonte, estava morando com a minha amiga, com a Elo e com a Rose. E quando foi em 2018,
muito estresse no trabalho. Desculpa, gente, muito estresse no trabalho. Tava passando por alguns processos assim que tava me despertando gatilho, né? Gatilhos do que eu já tinha vivido antes, né? E aí eu entrei num trabalho assim que eu me cobrava muito, né? Então, só para vocês terem ideia, eu fui trabalhar numa empresa de puffs, né? De fábrica de puffs, era uma loja de e-commerce, né? Vendia pelo Mercado Livre. E eu ia fazer a função que a proprietária fazia, porque ela tinha aberto uma loja no shopping e ela ia trabalhar na loja do shopping e ela ia me treinar para eu ficar naquela função dela. E aí eu devo ter ficado mais ou menos uns 3 dias com ela e depois ela não estava indo mais. Eu me cobrava muito, eu me cobrava de responder todas as perguntas dos clientes, das mensagens do Mercado Livre. Eu me cobrava de responder, sabe, e de vender ainda. E era muita coisa. Para a proprietária, que tinha desenvolvido tudo aquilo, para ela era muito simples de fazer. Mas ela estava naquilo ali há mais de, acho que 6 anos, 8 anos, eu não me lembro. Na verdade, eu nem sei. Mas a empresa tinha muitos anos já. E eu tinha caído de paraquedas ali e estava me cobrando de fazer algo perfeito igual ela fazia, na verdade, nem tanto perfeito, porque ela também errava em algumas coisas, mas ela tinha autonomia para falar se ela estava certa ou errada, né? Porque a empresa era dela. Mas eu me cobrava muito de fazer aquilo ali, sabe? Eu fiquei 3 meses nessa empresa e eu entrei em julho e fiquei julho, agosto, setembro. Na verdade, eu fiquei 2 meses, porque eu entrei finalzinho de junho. Não, foi 3 meses, e saí no início de setembro. Foram 3 meses mesmo. E eu saí da empresa, e aí eu desenvolvi a alopécia. E aí foi bem aqui assim atrás, aqui assim, bem nessa parte aqui assim. Eu desenvolvi a alopécia e o meu cabelo caiu, ficou bem no couro cabeludo, ficou mais ou menos desse tamanho assim. Vou colocar assim, assim ó. Ficou mais ou menos desse tamanho, sem cabelo, liso. E eu não tinha percebido, porque não é uma parte que a gente não consegue olhar, e não coça, a gente não sente nada de diferente, né? E aí teve um dia que eu tinha feito comida e eu fui colocar a comida e o ex-namorado da minha amiga, na época ele era namorado dela, ele era bem alto, né? E aí ele olhou de cima pra ela e falou assim: Dani, você tá com uma falha no cabelo. Aí eu falei assim: não, esse aqui eu tenho desde pequena e tal, porque eu tenho uma pontinha aqui assim que eu bati a cabeça no muro quando eu era criança e ficou tipo um calinho aqui assim, mas tem cabelo nessa parte. Ele falou assim: não, mas não sei o que. Eu falei: amiga, olha aí. Aí ela foi olhar e falou assim: Dani, verdade, tá faltando cabelo aí, não sei o que e tal. Aí eu falei assim: gente, que estranho. Aí eu terminei de jantar, nem dei ideia. Terminei de jantar, guardei o prato e fui no banheiro olhar. E aí eu peguei um espelho, coloquei assim, aí eu vi que tava faltando cabelo, mas era pequenininho. Era mais ou menos assim, ó, que tava faltando cabelo. E aí eu falei: gente, será que eu queimei na prancha, né? Não sei. Porque não dói, sabe? Eu falei: gente, não doeu, nem nada disso, né? E beleza, aí passou uns 2 dias e meu cabelo foi caindo mais. E aí eu passava a mão assim, caía. Isso foi em 2018. Agora, o meu cabelo ele cresce muito rápido. Então, meu cabelo cresce muito rápido. Então, pode ser que aqui não esteja mais dando pra ver, porque eu cortei meu cabelo recentemente, mas era uma parte menor, sabe? Eu acho que não vai... Aqui, deixa eu ver se essa parte... Aqui, ó. Se vocês verem... Não, na verdade, essa parte aqui foi de 2019 que eu tive alopécia. Porque eu tive alopécia várias vezes. Mas tem uma parte aqui do meu cabelo que eu tive alopécia, eu acho que até essa daqui, tá do tamanho do meu cabelo normal. Essa parte aqui, como vocês podem ver, foi uma outra época que eu tive alopécia. E eu tive alopécia em 2020 também, que foi bem aqui assim, na frente. Tem a foto aí, vou mostrar pra vocês. Mas foi isso aqui, ó. Olha só, parece uma franja, né? Peraí que tem uma parte aqui que tá um cabelo maior. Aqui, ó. Eu tive de cá
e tive de cá. Só aqui, gente, que esse, aqui dá pra ver. Ficou bem grande assim, sabe? Ficou bem, agora já cresceu já o cabelo de novo. E aí eu tive alopécia. Aí voltando ao assunto. Eu tive alopecia em 2018 e aí eu procurei um dermatologista. Procurei a dermatologista e ela passou minoxidil. O minoxidil, fórmula, se eu não me engano, acho que 10%, um pouco mais forte do que vende na farmácia pronto. E ela falou assim que eu ia passar o minoxidil no cabelo 3 vezes por dia e que se não nascesse a gente ia fazer um tratamento. Deixa eu acender a luz, porque acho que tá escuro. E se não nascesse o cabelo, né, não tivesse resultado, a gente ia fazer um tratamento com injeção. E aí eu falei, nossa, aí pra mim assim, acabou, porque tinha a possibilidade de não dar certo, né? Eu fiquei muito triste, eu lembro que minha amiga, não, Dani, vai dar tudo certo e tal, né? E enfim, passei o minoxidil, deu super certo, em menos de um mês começou a nascer um monte de cabelo, caiu um pouco mais, que aí foi onde aumentou, porque quando você tá com alopécia, aquela parte ali, os cabelos que já estão doentes, quando você passa o minoxidil, ele cai, né, pra nascer os novos cabelos. E aí eu passei, né, o minoxidil, foi muito bom pra mim, e cresceu o cabelo. Em 2019, eu tive alopécia de novo, que foi nessas duas partes aqui. E foi numa época da minha vida que eu tava muito assim, passando por um processo de autoconhecimento, uma catarse muito grande, né? Eu tava estudando já sobre o caminho das palestras do professor Hélio Couto e eu tava recebendo um chamado e o meu corpo estava querendo falar comigo, vendo pelo lado da metafísica da saúde, de autoconhecimento, né, gente? O meu corpo queria muito falar, cara, Dani, vai viver a sua vida, vai viver os seus sonhos, não se sinta culpada por isso, mas eu tava vivendo sonhos de outras pessoas, tava vivendo, querendo em relacionamento assim, que eu não tava entendendo, me sentia culpada. Ai, gente, tava vivendo na meleca mesmo, assim, sabe? E aí foi aonde eu comecei a falei, cara, eu não vou tomar mais remédio. E o detalhe, quando eu tava passando o minoxidil, eu também tava eu tomei o Pentogarmen. Só, gente, que eu tomei o Pentogar e eu ganhei um monte de amostra grátis, inclusive foi de uma médica lá de Uberaba, que minha irmã mandou pra mim. E eu tomei durante mais ou menos uns 2 meses, eu acho, quando eu tive alopecia novamente, e eu tava passando minoxidil e tomando remédio. Só que eu senti que o meu corpo não tava querendo mais aquilo, meu corpo tava querendo falar alguma coisa. Então a alopecia, se você tá com alopecia, é um chamado, sabe? Eu vejo a alopecia como um chamado para você olhar para você olhar e falar assim, cara, eu estou fazendo as coisas que eu quero. Na metafísica da saúde, a alopecia é uma doença que tá te chamando a atenção para você parar de ficar delegando a responsabilidade da sua felicidade para terceiros, para você parar de ficar jogando a responsabilidade para outra pessoa, para o seu trabalho, para o seu namorado, para o seu marido, para sua amiga, para o governo, e trazer essa responsabilidade para você realmente viver o que você veio viver, né? E aí, quando eu tive, né, essa alopecia, eu tive eu estava já estudando o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. Vou deixar o link aqui embaixo do Caminho das Palestras, é o site do professor Hélio Couto. Se você está começando a estudar sobre isso, eu indico o site dele, para vocês não ficarem assistindo aqui no YouTube, porque às vezes corta, às vezes o professor está falando um negócio, aí corta o vídeo no meio, aí vocês não entendem muito bem o que ele estava falando. E às vezes tem algumas reprogramações mentais aqui também do professor Hélio Couto, que o pessoal colocou aí no canal das pessoas, e não é isso, sabe? Colocou outras coisas. Existem mensagens subliminares, então vai lá no site, porque lá realmente é um lugar que a fonte é segura, sabe? E aí eu tava estudando sobre isso, e é como se eu tava num momento de muito estresse, porque eu não tava entendendo, eu tava fazendo coisas que eu não queria, tava
sabe assim, eu tava num momento totalmente, então é pra você observar. A alopecia, se você tá com alopecia, observe o que você tá vivendo na sua vida nesse momento. Você anda estressado, o que você anda comendo, porque é uma série de fatores, né? E aí o que eu fiz? Dani, eu já tava estudando sobre autoconhecimento, e aí eu decidi que eu ia na naturóloga. E eu fiz um tratamento com florais e remédios homeopáticos. E aí eu parei com Pentogar, eu parei com minoxidil, eu parei com tudo que vocês imaginarem. Assim, comecei a fazer tomar só os florais, os remédios homeopáticos. E aí a gente foi direto lá no fígado, né? Foi tratar o fígado, porque se vocês forem pesquisar, aí a alopecia também está ligada ao fígado, que né, na metafísica da saúde, o fígado é onde ele passa quando você fica com raiva, angustiada, traumatizada, tudo vai ali pro fígado, sabe? Tipo, todo aquele sentimento ruim vai tudo para ali, o fígado vai filtrar aquilo ali. Então aí o fígado se sente sobrecarregado e aí ele começa a dar sinais que não tá muito bem. E o meu colesterol tava assim, meu triglicérides tava tipo quase 400, tava muito alto. E eu sempre fui muito magrinha, então assim, né, isso não tem nada a ver, né? E eu nunca fui de comer muita besteira. Então, por exemplo, assim, McDonald's, né? Esses negócios de lanche, eu nunca fui de comer, porque eu não como queijo, eu não gosto de queijo, eu não gosto do cheiro do queijo, eu não gosto do gosto do queijo. Então, queijo, mussarela, cheddar, né? Cheddar? Acho que é cheddar, né? Aquele queijo amarelo. Eu não como nada dessas coisas, então eu não sou dessas pessoas que comem muita fritura, esses negócios, mas eu gostava muito de batata frita. Batata frita com certeza é o meu prato preferido. Batata frita. E aí eu tô querendo tirar o peixe frito da minha vida também, porque é um animalzinho, né? Mas eu amo muito peixe frito. Mas ultimamente eu não tenho comido. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre todas essas coisas, além de fazer o autoconhecimento, né, de estar ali no autoconhecimento, comecei a fazer cursos, comecei a estudar, comecei a me autoconhecer, o que eu queria fazer, e aí eu comecei a fazer perguntas. Cara, o que eu nasci para ser? O que eu vim fazer aqui? De onde que eu vim? Por onde que eu vou? Né? E aí eu comecei a fazer essas perguntas e eu comecei a me questionar muitas coisas. Tá, mas eu tô vivendo essa vida aqui, mas eu gostaria de estar aqui? O que eu gostaria de estar vivendo? Qual que era a vida que eu gostaria de estar vivendo hoje? E aí eu comecei a fazer essas perguntas mesmo, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá pra ficar mais perto. Comecei a fazer essas perguntas mesmo pra mim e comecei a me questionar. E aí quando eu comecei a tomar os florais, os remédios homeopáticos, eu senti que eu estava mais em comunhão com o meu corpo. Eu senti que eu estava mais conectada com o meu corpo. E aí eu falei, cara, tá muito gostoso isso, eu quero mais. E aí foi onde eu, mulher, né, eu comecei a plantar minha lua, que é a usar o copinho, né, eu não parei de usar absorvente, comecei a usar o coletor, que é um copinho que você dobra, coloca, né, introduz na vagina, e ele abre lá dentro e ele colhe seu sangue quando você está no seu período menstrual, e aí você tira, joga lá no vaso. E aí eu comecei a me conectar mais com a natureza e tirar um pouco esse negócio do automático, sair da corrida dos ratos, da Matrix, e comecei a me conectar comigo. Eu vi que eu era muito mais, não era só o carnal, eu tinha uma consciência, eu tinha os sentimentos, né, as minhas emoções, e eu era uma plantinha que precisava de cuidados, né. E aí eu comecei a fazer isso, plantar minha lua, comecei a ficar mais conectada comigo, comecei a cuidar mais da minha alimentação, cuidar mais do meu corpo, parei de comer carne vermelha, parei de comer industrializados, como por exemplo presunto, linguiça, salsicha. Eu sei, gente, eu falo, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que assim, o pessoal fala assim, salsicha faz mal, mas tem muita gente que não tem dinheiro para comprar carne, né? Na verdade, a gente não deveria comer nada disso, né? Nem carne, que é um bichinho, e nem salsicha, nem nada disso. Mas quando a gente foi criado, né? A gente cresceu numa sociedade que a gente come arroz, feijão e carne. Talvez alface, talvez tomate. Eu fui começar a comer brócolis depois de adulta, porque a minha avó não podia comer brócolis, não podia comprar brócolis, porque era uma coisa cara, né? E aí foi aonde eu peguei e comecei a tirar. Então, quando eu falo sobre tirar, não comer mais salsicha, as coisas, é um pouco complicado, porque as pessoas falam, Dani, mas é a única coisa que eu posso levar na marmita, arroz, feijão, salsicha, né? E eu entendo isso, porque eu já passei por isso.
Várias vezes eu já levei macarrão com salsicha pro trabalho para comer de marmita, né? Então, você vai começar a pesquisar o que você pode comer que você não está comendo e o que você está comendo que você pode tirar. Então, por exemplo, ao invés de você comer arroz, feijão e salsicha, você pode comer, ao invés de você comprar, sei lá, tipo, R$10 de salsicha, você pode comprar algumas coisas de verdura, algumas coisas de fruta, para você colocar na sua alimentação, né? E aí eu comecei a tomar suco, comecei a tirar o açúcar para limpar o meu sangue, né? E parei de comer doce, biscoito recheado, eu comia tipo um pacote de biscoito, eu comia numa sentada, assim, eu sentava pra tomar café, e era um pacote de passatempo, bobona ali, traquinas, comia assim, ó, rapidinho, questão de 5 minutos, um café, sabe? Eu tirei isso, tirei chocolate, tirei doce, açúcar, café era sem açúcar, suco era sem açúcar, tirei esses sucos de saquinho, né? No começo foi um pouco desafiador pra mim, mas assim, depois eu me acostumei. Hoje em dia, super tô acostumada. E aí eu fui tirando essas coisas e junto com meditação, e aí eu comecei a meditar, comecei a me interessar por yoga, né? Comecei a querer fazer yoga. Não, mas eu não tenho dinheiro para fazer yoga. Comecei a pesquisar no YouTube, tem vários. A Pri Leite, que é um canal maravilhoso de yoga. Se eu não me engano, tem mais de 1 milhão de inscritos, ou quase 1 milhão, não lembro. Ela dá aulas lá de graça, então assim, é muito, sabe, tem muitas ferramentas aí para você, disponíveis para você, né? E aí eu comecei a fazer tudo que me fazia me conectar mais com o meu corpo, igual respiração, yoga, meditação, minha alimentação, comecei a mudar. E eu não tinha, sabe, gente, assim, eu tava passando por uma escassez muito grande, né? E eu lembro que na época eu comecei a pesquisar, assim, né? E estudar, pesquisar. E aí eu entendi que quando eu decidi o que eu queria fazer da minha vida, quando eu falei assim, cara, eu não quero mais isso, eu quero viver isso daqui, que a alopecia nada mais é do que o seu corpo falando, cara, para de ficar vivendo a vida do outro, para de ficar delegando a responsabilidade da sua felicidade pro outro, né? Trazer a responsabilidade para a sua vida, para você, sabe? Seguir o seu caminho, o seu propósito. Porque a gente fica estressado quando a gente não tá vivendo o que a gente veio pra viver, sabe? E aí eu comecei a ter essas consciências. E aí eu tava estudando já, o professor Hélio Couto. Eu pedi minha primeira ressonância harmônica, meu primeiro RH em janeiro de 2020, ano passado. E aí foi assim, uma girada de chave muito grande também. E autoconhecimento, galera. Autoconhecimento. A alopecia nada mais é do que um chamado para você, olhar para o seu corpo, olhar para o que você está vivendo, olhar para a vida que você está vivendo, sabe? E aí eu comecei a sentir isso, ter isso, assim, né? Ver isso de uma forma diferente, né? E eu melhorei. Não tive alopecia. Para não falar que eu não tive alopecia mais, depois de 2019, eu tomei os remédios homeopáticos, florais, né? E aí em 2020 foi um ano bem assim, punk, mas ao mesmo tempo foi um ano um ano punk no início ali, porque eu tive um processo de me desligar de uma vida que eu estava vivendo para viver o meu propósito de vida, né? E todo encerramento de ciclo, eu tinha uma certa dificuldade de encerrar ciclos, né? Então foi um pouco mais assim, mas eu não tive alopecia. Esse ano eu estava trabalhando com uma pessoa, comecei a trabalhar com uma pessoa e estava chato, estava ruim, estava estressante, eu não estava feliz. E foi em questão assim de um mês eu comecei a ter alopecia, bem aqui assim na frente. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Bem aqui assim, ó, foi bem aqui assim na frente aqui. É porque já nasceu o cabelo já, porque acho que aqui dá pra ver melhor. Tem uma partezinha, começou a querer ter alopecia. E aí eu falei assim, cara, eu não tô feliz. Meu corpo não tá feliz. E aí foi aonde eu saí, já pedi, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Muito obrigada, mas não dá. E aí eu voltei a viver as coisas, né, da forma que eu queria.
A vida é um processo, e se você está com alopecia, se você está vivendo com isso, não se desespere, você vai entender. E para você entender por que você está com alopecia melhor, para você se curar disso, você vai ter que se conhecer. O que você está comendo que você pode tirar da sua alimentação, o que você está bebendo, sabe? E aí você vai começar a trazer isso para a sua realidade de uma forma completamente diferente. O seu corpo está chamando a sua atenção, a sua consciência, sabe? Para vocês se conectarem. E existem inúmeras ferramentas, tá? E foi muito lindo. A alopecia foi... Eu sou muito grata porque através da alopecia eu conheci a homeopatia, a naturologia, e eu fiz um tratamento de 6 meses aí com os remédios e eu tô muito bem, graças a Deus. O mês passado, mês retrasado, eu voltei com o meu atendimento, acabei de falar o nome, esqueci. Eu voltei, né, fazer o tratamento novamente, mas não foi em relação à alopecia, foi em relação a tomar florais para melhorar e algumas coisas para me ajudar na ansiedade, na procrastinação, na indecisão de algumas coisas, porque como eu sou libriana, né, eu tinha aquela coisa de querer agradar todo mundo, mas ao mesmo tempo de não estar feliz, e aí ao mesmo tempo de viver o que eu queria viver, me sentir culpada por não estar querendo, por fechar alguma porta, sabe, assim? E com certeza a homeopatia, a naturologia foi assim, um giro de chave na minha vida. Eu vou deixar a foto aí pra vocês de como eu tava, de como que ficou em 2019. De 2018 eu não tirei foto, mas 2019 eu tirei, vou mostrar aí pra vocês aí no final do vídeo. Mas é isso, é um chamado. Vou deixar meu contato aqui embaixo para quem quiser agendar uma consulta comigo, com barras de Axis presencial, ou baralho cigano online, ou só uma terapia mesmo, da gente conversar de autoanálise, da gente entender o que está passando aí com você. Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo, se você quiser pode me mandar mensagem. Se você quiser fazer o atendimento com homeopatia, eu posso indicar a minha naturóloga Ana Fistarol, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Quando vocês mandarem mensagem para ela, fala que foi a Dani Brandão, veio aqui do canal do YouTube, para ela, só para ela saber que eu estou indicando ela também, né? E é isso, pessoal. Se você tá com alopecia, se acalme, vai dar tudo certo, seu cabelo vai crescer de novo. Não se preocupe, é só um chamado, tá? E vai dar tudo muito certo, tá bom? Beijo no seu coração. Mantenha a fé, a sua fé firme, que tudo vai dar certo. E lembre-se, a tudo dai graça. Beijos espertos e até o próximo vídeo.